Olá pessoal, neste vídeo eu quero que você entenda de uma vez por todas o que é heresia. E eu vou te falar as principais heresias desde o século I até chegar no século XXI. Fique comigo até o final porque a última vai te surpreender. Bom, pessoal, o conceito de heresia, se você pesquisar aí no seu dicionário, significa ideias ou práticas que nega e contraria a doutrina estabelecida por um grupo. Neste caso, o grupo somos nós, cristãos, e como cristãos nós seguimos as doutrinas estabelecidas por Cristo. E quais são essas doutrinas? Exatamente, o Evangelho. Cristo veio ao mundo para pregar o Evangelho puro e genuíno, e tudo aquilo que passa das palavras de Cristo que está escrita na Bíblia é considerada heresia por nós cristãos. Mas antes de entender as falsas doutrinas e as principais heresias que eu vou trazer para você hoje, nós precisamos entender um pouco sobre o que é Evangelho, porque ao entender o que é Evangelho, nós saberemos distinguir o verdadeiro Evangelho das falsas doutrinas. Paulo vai dizer: não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, Romanos 1,16. Esse conceito é simplesmente maravilhoso e resume tudo que Jesus veio fazer aqui nessa terra. Eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Jesus, salvação e liberdade são sinônimos. Jesus veio trazer salvação para todos nós. Mas salvação de quê? Então, de que nós somos salvos e de que nós somos libertos? Em que consiste esse evangelho? Exatamente. Nós somos libertos, primeiramente, da culpa, segundamente, de nós mesmos e terceiramente, dos nossos medos. Eu vou falar sobre isso em outro vídeo, mas o que é importante aqui é que você entenda que Jesus veio nos salvar. Jesus veio trazer salvação para as nossas almas e não salvação ou liberdade, por exemplo, financeira, como muitos acreditam, por exemplo, a teologia da prosperidade, que diz que Jesus veio trazer libertação financeira para nós cristãos. Não, Jesus veio trazer libertação de nossas almas. Primeiramente, liberdade da culpa, porque éramos culpados diante de Deus. Jesus, através da sua morte de cruz, pagou toda a dívida que nós tínhamos com o Senhor. Segundamente, nós somos libertos de nós mesmos, porque a maldade no mundo provém do coração humano. Então, Jesus nos liberta de nós mesmos, do nosso egoísmo, da nossa soberba, da nossa autocentralidade. E, por fim, Jesus nos liberta dos nossos medos, porque Ele nos garante a vida eterna. Não precisamos ter medo de morrer, porque Ele nos garante a vida eterna. Tá lá em João 14, a partir do verso 1, você pode conferir. Enfim, agora que você entendeu um pouco mais sobre o Evangelho, eu quero te falar algumas doutrinas e talvez você até conheça algumas dessas teologias que passam, das palavras de Jesus, ou até mesmo que falta alguma coisa, que Jesus falou. Então vamos lá. A primeira heresia que eu quero te contar hoje aconteceu lá no século I e o principal propagador dessa heresia foi Marcião. Marcião estava distinguindo o Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo Testamento. Ele dizia que o Deus do Velho Testamento não poderia ser o mesmo Deus do Novo Testamento, porque o Deus do Antigo Testamento era um Deus de ira e o Deus do Novo Testamento seria um Deus de amor. Marcião também dizia que Jesus não era Deus, porque Deus, sendo um espírito, não poderia criar este mundo, porque este mundo é um mundo material. Então, eram algumas ideias muito falsas que Marcião divulgava naquela época e a igreja se organizou e conseguiu vencer essa heresia lá no século I. Hoje nós sabemos que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Deus não mudou. Deus é um Deus imutável. Está lá em Mateus 5, 17 ao 19. Sabemos que toda a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo e, portanto, nós já descartamos hoje o gnosticismo. A segunda heresia que eu quero te falar hoje é o arianismo. O arianismo surgiu lá pelo século IV e era bem parecido com o gnosticismo no sentido de dizer que Jesus não era um ser plenamente divino.
E algumas pessoas entraram para bater de frente com essas heresias, e uma delas foi Atanásio. Atanásio dizia que uma criatura não pode salvar outras criaturas. E se Jesus não era Deus, a igreja estava idolatrando uma criatura. Se Jesus não era Deus, como uma criatura poderia redimir outras criaturas? Então, muitas pessoas bateram de frente naquela época com aquela heresia do arianismo e conseguiram combater para a honra e glória do nome de Jesus. E hoje, para combater heresias que podem dizer também que Jesus não é um ser plenamente divino, nós sabemos que Deus é 3 em 1. Deus é um Deus triuno. Deus é Jesus, Jesus é o Espírito Santo é Deus, Deus é... Enfim, Deus é 3 em 1. Isso está lá em João 1:3, quando diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus é Deus, e por isso nós já descartamos esta heresia. Heresia de número 3 é a teologia da libertação. Essa teologia surgiu em 1971 e ela vai afirmar que Jesus não veio para nos dar a salvação de nossas almas, mas Jesus veio nos libertar de todas as injustiças sociais. Se Jesus veio aqui nessa terra um dia, é porque ele veio nos dar a libertação do sofrimento. Essa teologia da libertação, ela vai focar apenas aqui nessa terra, em resolver os problemas aqui nessa terra, em ajudar os necessitados aqui nesta terra, e vai esquecer a parte transcendente do Evangelho, que é quando Jesus nos salva e nos dá a salvação e nos garante a vida eterna. Hoje nós também podemos descartar essa teologia da libertação, porque lá em João 3,16 vai dizer que Jesus veio nos dar a salvação. Lá em João 14, quando Jesus diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas e eu vou te preparar um lugar. Jesus está dizendo que vai nos preparar um lugar na casa de Deus, e onde nós estivermos, nós vamos estar com Jesus também. Por isso, nós já descartamos também a teologia da libertação. A quarta heresia é a teologia da missão integral. Pessoal, essa heresia surgiu também meados aí de 5 décadas atrás, e ela também vai focar somente na parte das ações sociais. Ela vai dizer que a igreja deve sair das 4 paredes e se envolver com a obra de Deus. Ela vai ignorar todo o processo que nós devemos ter com Deus em relação ao nosso relacionamento com Deus, em relação ao nosso devocional, em relação àquilo que Jesus tinha dito: entre no quarto, feche a porta e ore em secreto, e o seu Pai que te vê te recompensará. Ela vai ignorar todo esse processo de conhecer Jesus, de conhecer o ser divino que é Deus, e vai dizer que nós devemos apenas fazer a obra de Deus, apenas ações sociais, e ignorar o nosso relacionamento com o Senhor. E nós sabemos que isso é totalmente contraditório com tudo o que o Evangelho de fato é. O próprio Jesus diz para a gente poder entrar no nosso quarto e orar e falar com Deus. Jesus quebrou, rasgou o véu, e nós podemos nos achegar a Deus. Deus quer ser conhecido, Deus quer ser achado, e por isso essa teologia também cai por terra. Por fim, pessoal, nós temos a quinta e última heresia. Esta é muito recente e você deve até conhecer. É a famosa teologia do coaching. Muitos pastores vão dizer que a teologia do coaching substitui a teologia da prosperidade. É uma doutrina moderna da teologia da prosperidade. Para quem não conhece a teologia da prosperidade, que eu falei um pouquinho no início desse vídeo, são aqueles pastores que defendem que Deus quer te dar uma bênção financeira em relação a você estar doando para a igreja, e quanto mais você doar para a igreja, mais você vai ser abençoado. Essa teologia já ficou para trás, graças a Deus muitas pessoas já abriram os seus olhos em relação à teologia da prosperidade, mas então vem essa nova teologia, que é a teologia do coaching. Vamos entender ela direitinho para que você não caia, porque ela é recente, ela é do século 21. Vamos lá. Antes de mais nada, vamos entender o que é coaching. Eu já quero abrir o meu parêntese e deixar aqui que eu não estou criticando quem trabalha com coaching, mas sim essa mistura de coaching com evangelho. Então vamos lá. O coaching é uma profissão que vai utilizar de várias áreas da ciência, como por exemplo psicologia, neurociências, entre outras, para que você alcance o máximo de resultados possíveis em sua vida. A intenção do coaching é maximizar os seus resultados em todas as áreas da sua vida. Então nós temos as áreas pessoal, profissional, social, familiar, espiritual e financeira. E o foco do coaching é o desenvolvimento pessoal.
E há um problema muito sério quando ocorre essa mistura de evangelho com coaching. Primeiro, porque a teologia do coaching vai ser muito humanista. O que é ser humanista? Vai utilizar de todas essas técnicas humanas, como eu estava dizendo aqui, para que você alcance os seus objetivos pessoais, as suas vontades, os seus sonhos, ignorando toda a dependência de Deus, todos os sonhos de Deus que tem para nós. Muitos pastores vão levar suas pregações para um outro lado, como o lado de, por exemplo, palestras motivacionais. Você já deve ter ouvido alguns títulos como, por exemplo, Como Ser o Melhor Marido, Como Atrair e Fidelizar Pessoas para o Reino, Alcançando o Sucesso através da Fé. Então, o foco está em você. Por isso, humanismo. O segundo ponto é o materialismo. É um desejo enorme por conquistar coisas, por você se desenvolver pessoalmente, por você maximizar seus resultados a fim de alcançar carro, casa, casamento bom, a fim de você alcançar uma saúde psicológica boa, uma saúde mental boa, a fim de você alcançar um emprego dos seus sonhos. Então tem um grande materialismo, bens materiais também tem sido o foco dessa teologia do coach. E por fim, o ceticismo. Aqui na teologia do coach, a gente não vai ter uma preocupação em criar um relacionamento com Deus, em fazer um devocional. A preocupação está em orar e pedir a Deus aquilo que eu quero, porque eu sei que Deus vai me dar, porque Ele é um Deus de amor. E hoje nós sabemos que não é isso definitivamente que o Senhor quer para nós. A teologia do coaching ignora o relacionamento, o devocional. Isso é muito parecido também com a teologia da missão integral que eu estava dizendo aqui. E nós vamos desmistificar toda a teologia do coaching a partir desse momento. Por quê? Primeiro ponto, Salmo 63:1. É o primeiro e único ponto que eu quero dizer aqui. Vai dizer o seguinte: o teu amor é melhor do que a própria vida e por isso eu te louvarei. Você consegue entender a profundidade desses salmos? O amor do Senhor é melhor do que a própria vida. Esses salmos está dizendo que amar ao Senhor, servir ao Senhor, está dizendo que o amor de Jesus por nós na cruz, esse salmo está dizendo que o nosso relacionamento, que o conhecer Jesus vai exceder, vai ser melhor do que a nossa própria vida. É melhor do que ter o carro dos sonhos, é melhor do que ter o emprego dos sonhos, é melhor do que tudo. E esse Salmo 63:1 resume, de fato, o que é o Evangelho. Nós não devemos nos achegar até Deus a fim de ganhar coisas, como se Deus fosse um amuleto, ou como se Deus tivesse uma varinha mágica que vai te conceder tudo aquilo que você quer. O verdadeiro evangelho consiste em adorar ao Senhor, ainda que Ele não faça aquilo que você pediu. Você é capaz de adorar o Senhor, mesmo que Ele não te dê aquilo que você pediu? Você é capaz de permanecer fiel no seu deserto, no seu momento de espera, mesmo quando você não veja, as circunstâncias em seu favor? Você é capaz de continuar adorando ao Senhor, ainda que Ele não faça? Este é o verdadeiro evangelho. Veja a história de Davi. Davi pecou, teve um filho com Batseba, o seu filho adoeceu e Davi orou, pedindo ao Senhor para que curasse o seu filho, mas aí a cura não veio. E Davi, ao invés de se rebelar contra Deus, ele trocou as suas vestes e foi adorar ao Senhor no templo. É nisto que consiste o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é conhecer Jesus. O verdadeiro evangelho é Deus em primeiro lugar. O verdadeiro evangelho é 3 em 1. O verdadeiro evangelho diz que Jesus é Deus. Então, por favor, tudo aquilo que passe do conhecer Jesus, tudo aquilo que exceda, tudo aquilo que foque muito aqui nesta terra, tome cuidado com essas doutrinas. Então é isso, pessoal. Espero que você fique com Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal, ajude o nosso ministério, compartilhe se você gostou deste vídeo e se você conhece alguém que ainda acredita nessas falsas doutrinas, compartilhe para que ela possa acordar e de fato viver o verdadeiro evangelho. Deixe seu like, não se esqueça e se inscreva no canal. Até a próxima!